Eu vou conversar ao vivo agora com Wesley Bueno da Silva, que é narrador e ex-jogador profissional de games. Está conectado aqui com a gente. Quero entender um pouco mais sobre esse trabalho dele. Wesley, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite aí para poder estar falando um pouquinho aqui sobre games aqui com o pessoal, né? Certo. Wesley, que na verdade é conhecido também como Rioran, é isso? Como é que é? Isso, geralmente nessa parte de jogos competitivos, esse pessoal tem um nick, né, que a gente, como é que a pessoa é chamada aí, conhecida, né, e meu nick é Rioran também. Tá, ô Wesley, como que é esse trabalho com games? Explica pra gente. No meu caso, eu era jogador profissional antes, né, então eu viajava no Brasil inteiro, competindo, né, participando de vários campeonatos e tal, em várias regiões aqui diferentes do país, né, tinha torneios internacionais também, e aí a gente disputa para premiação, tem patrocinadores que ajudam, né, com esses custos. Hoje eu sou mais na parte de narração e produção de conteúdo, então, por exemplo, a gente tem os campeonatos, né, e aí tem o narrador, assim como acontece nos esportes tradicionais, né, e aí eu passo a parte de narração, explico ao público como que tá acontecendo, as coisas que tá acontecendo ali no jogo, né. Eu também produzo conteúdo, então eu faço transmissões ao vivo, mostro o meu jogo, né? Eu mostro eu jogando, eu ensino, né? O pessoal também fazendo tutoriais e tal. Então a gente produz conteúdo para que as pessoas possam assistir mais, né? Poder assistir mais games ali, poder acompanhar mais a minha categoria, principalmente que é de jogos de luta, né? Então o pessoal pode acompanhar mais aí com essa produção de conteúdo. Aí é uma coisa muito interessante, que é um sonho, né? Meu ali de viver de games e tal mesmo. Mas dá muito trabalho ali, porque você tem uma diferença muito grande de quando você não está recebendo nada de quando você começa a receber, né? Porque a gente não tem mais meio que uma empresa mesmo, a não sei que você seja jogador profissional e consiga ser contratado por um time, mas não tem uma empresa ali que vai te pagar de uma vez, né? Então, geralmente é uma coisa que demora um tempo até você conseguir viver mesmo ali de jogos. Agora, o Wesley, como que você avalia essa fala do presidente Lula, que a gente trouxe agora há pouco na nossa reportagem, que ele acabou generalizando, dizendo que os jogos, esses jogos, principalmente os de luta, eles podem estimular comportamentos agressivos. Isso quer dizer que a gente ainda tem muito desconhecimento acerca desse assunto? Ah, cara, com certeza. Isso aí é uma coisa que não é nem só no Brasil, a gente já viu lá fora acontecer também principalmente deputados e tal, comentarem, né, falando que jogos são coisas violentas e tal. Mas, assim, o grande problema também é você generalizar, né? Porque, por exemplo, ele comentou... Ali uma coisa que ele comentou ali também, que é o contrário do que aconteceu comigo e com muitas pessoas que jogam games, né? De que as pessoas jogam com pessoas de outros países. Mas antes de me trabalhar com games, né? Eu tinha a empresa que eu trabalhava e tal, e me ajudou muito saber falar inglês, espanhol, até aprendi um pouco de coreano, e isso foi por causa dos jogos. Foi justamente por eu conversar com pessoas de outros países que eu aprendi outras línguas. Ele estava comentando também sobre que só tem jogos violentos. E é uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, se você pesquisar os jogos mais vendidos da história, vai ter sim alguns jogos violentos, mas vai ter muitos jogos ali que é categoria livre, qualquer pessoa pode jogar ali, são jogos que não são violentos de jeito nenhum, tem muitos jogos assim. E esses estão entre os mais vendidos de todos, então estão também entre os jogos mais jogados. E também aquela coisa, assim como tem, por exemplo, em um filme que você pode ver a categoria ali, né, de qualquer idade mínima e tal, para poder assistir coisas do tipo, tem isso também com games. Inclusive, alguns consoles, né, algumas plataformas, você tem meio que um controle ali que a família pode ter, de, por exemplo, fazer uma conta, não poder ter acesso a jogos violentos. Então, você consegue ter esse controle, os pais conseguem ter esse controle dos jogos que os filhos estão jogando. Então, assim, tem muitos jogos que não são violentos ali, então é realmente aquela coisa, né? Essa parte de generalização. E até como comentou na reportagem, tem um estudo científico, né? No caso, uma pesquisa que foi feita na Universidade de Oxford, que lá foi justamente para tentar entender, né? Essa parte de adolescentes que jogam muitas horas, se realmente isso iria fazer um adolescente se tornar agressivo. E eles não encontraram nenhuma semelhança a isso. Eles fizeram uma pesquisa lá em Oxford para tentar encontrar alguma semelhança entre adolescentes que jogam muitas horas games violentos, se isso teria alguma relação com eles serem agressivos. E não encontraram absolutamente nada. E, como eu falei, já existiam outras pesquisas. Então, tem muitas coisas aí que a gente vê sim o pessoal falando, mas quando você vai ver pesquisas, quando você vai ver os outros jogos que existem, meio que não bate muito essas coisas que o pessoal fala. Lembrando que os pais conseguem ter, se quiserem e se tiverem essa disposição, controle daquilo que os filhos estão consumindo, né? Então, vale a gente lembrar e trazer para si essa responsabilidade. De que maneira, ao seu ver, os pais eles devem cuidar dos filhos ali para que
se cuidem mais na hora de consumir esses jogos, os filhos ali que gostam desse tipo de eletrônico, para que consigam ter uma relação saudável com o videogame. Às vezes o período de curto também, o período de tempo ali ser um pouco mais curto, ter um controle sobre o que eles estão consumindo e por que período estão expostos também a esse tipo de jogo. Os pais têm um papel importante na sua visão? Ah, cara, com certeza. É aquela coisa, é acompanhar mesmo, né? Tem algumas plataformas que você pode usar essas opções de controle, né? Então você controla a conta ali e tal, e não permite que a criança jogue, por exemplo, um jogo violento. Mas realmente acompanhar, porque, por exemplo, muitas vezes você perguntar pro filho, o filho vai falar ali, né? Ele vai falar qual que é o jogo que ele tá jogando, e você consegue simplesmente pesquisar. Quando você pesquisa lá, mostra direitinho ali como é o jogo. E tem muitos jogos que até mesmo que seja um jogo que envolva ali armas e tal ali mesmo, né? Não é uma coisa que vai ter sangue, por exemplo, ou coisa do tipo. Não é muita parte dessa violência ali, apesar de ter, sim, às vezes, ali, tiro ou coisa do tipo, né? Mas são vários gêneros diferentes, são vários estilos diferentes ali de jogos. E essa questão é realmente acompanhar ali o filho, né? Em relação a horas, é realmente uma coisa importante, porque, por exemplo, quando eu jogava jogador profissional, eu não conseguia jogar muitas horas seguidas ali, mantendo ali uma boa saúde, digamos assim, né? Porque essa parte de descanso é uma coisa muito importante até para os jogadores profissionais. Mesmo os jogadores profissionais jogam e fazem pausas durante essa parte, esse período do treinamento ali do jogador, né? E também entender o que a pessoa quer ali com o jogo, porque hoje a competição é uma coisa que tá bombando bastante, né? A gente tem muito essa parte de competição. E quem tá jogando por competir, ele tá estudando o jogo. Então, aquela coisa que aparece na tela ali, às vezes é mais uma coisa mais para o público que tá assistindo e tal, mas a pessoa que está competindo, ela tá mais focada na parte do estudo ali do jogo, da estratégia ali do jogo ali por trás, né? Então, às vezes, aquelas coisas que aparecem na tela ali é mais para quem tá assistindo, é mais para uma às vezes para um campeonato ou coisa do tipo e tal, né? Então, é realmente essa parte dos pais ali realmente acompanharem, né? E saber disso, né? De que os jogos, apesar de ter sim alguns jogos que são mais violentos e tal, tem toda essa questão de controle ali também. E como a gente falou, né? O jogo por si só, pelo menos nos estudos que foram feitos, não encontrou que apenas o jogo ali é o suficiente para a pessoa realmente se tornar ali agressiva, né? E existem vários estudos em relação a isso. Esse comitê acho que seria o mais famoso que a gente tem aí. Beleza, Wesley. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar um pouco mais sobre esse mundo que para muitos ainda é bastante desconhecido. Acho que é importante os pais terem os filhos como aliados nessa questão para entender o que eles estão fazendo ali ao jogar ou também ao navegar pela internet. Até a próxima, viu? Um abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.